E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa revisão onde nós paramos, que eu já dei 2 conteúdos antes do recesso. Agora eu vou continuar revisando os conteúdos do segundo bimestre, ok? Vou falar agora, vamos fazer uma breve revisão sobre a Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1792, né? Teve uma crise na monarquia francesa, meados do século XVIII, né? Cerca de 80% da população vivia no campo. Isso significa que a economia, francesa era profundamente dependente da agricultura. Isso eu falei com vocês no outro vídeo. A França viveu um período muito grande de euforia econômica. A economia estava ali em cima. Só que a situação começou a mudar em 1778. Quando a crise econômica começou a tornar evidente, né, a decadência da organização política. Com a organização política dando a França em decadência, né, onde que se tem um líder que se gasta muito e não pensa no povo, e assim a economia social do país começa a cair. Né? Ele não tem investimentos, não tem melhorias, né? Onde você investe o dinheiro volta, né? Os impostos servem para isso, né? O regime absolutista francês encontrava-se em plena crise política pelo excesso de gastos governamentais com guerras, com o sustento da corte, né? A corte nessa época estava gastando absurdamente com besteiras, né? E também para os seus luxos pessoais. Em 774 a nação era governada pelo Luís XVI. Ele vivia ali aos problemas e aos interesses da maioria da população pobre francesa, certo? Sendo que dessa forma, a camada menos favorecida, que era o povo, né, a parte de baixo da pirâmide, como eu falei com vocês, o terceiro estado, né, a situação era insustentável. Enquanto o rei e a corte eles se deliciavam, né, com os impostos da população, né, e conviviam com a pobreza, né, essas crises sociais e políticas tinham uma causa em um conjunto de fatores. Eu coloquei para vocês o primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro clero, segundo nobreza e terceiro burguesia, trabalhadores camponeses. Não vou entrar mais a fundo, pois eu já adentrei mais a fundo isso quando eu dei a matéria, né? Só vou pincelar, né? As reformas econômicas. Diversas tentativas de reformas econômicas foram feitas, né, pelo ministro, o rei Turgot, né? Por exemplo, ele era um economista que procurou controlar os gastos excessivos da coroa, sendo que não deu certo, né? Por quê? Porque ele propôs, né, impostos para o primeiro estado, né? A Igreja Católica. E a Igreja Católica, primeiro e segundo estado, sendo que a política sofreu duras críticas por essas duas classes. Ele acabou saindo do ministério forçadamente, porque o rei se recusou a querer pagar, ele mesmo pagar impostos, e assim também a Igreja Católica também, né? Logo após a saída dele, ele renomeou um substituto, que foi Necker, né, que deu continuidade às reformas de base. Em 781, o ministro publicou a relação das contas do governo. A população ficou escandalizada, não tomaram conhecimento das despesas e da grande corrupção que existia dentro do reinado de Luís XVI, né, com os gastos excessivos, e o povo começou a ficar revoltado com aquilo. E assim foi feito, né, os Estados Gerais. Forçaram o rei a convocar os Estados Gerais, né, uma reunião entre os representantes dos 3 estados. Sendo que dentro dessa reunião, o voto menos favorecido era do terceiro estado, aonde o primeiro estado, que tinha voto de, podemos colocar assim, 80%, né? O segundo estado, ele tinha, podemos dizer assim, 15%, totalizando 95%. Os 5% não valeria nada. A fala do terceiro estado não valeria nada, né? A divisão era totalmente ilegal, né? O principal objetivo, era extinguir os privilégios, né, da nobreza, do clero católico, além de oferecer ao povo francês leis mais direcionadas à democracia, com forte influência do iluminismo, como eu falei com vocês, do iluminismo no nosso outro bimestre, que o iluminismo influenciou não só a Europa, mas sim o mundo inteiro, e as ideias começaram a vir à tona, à flor da pele, né? O monarca Luís XVI tentou impedir a iniciativa, né, por parte da burguesia, proibindo o encontro. Mesmo assim, os representantes se reuniam e, por fim, outros 2 estados se aliaram ao terceiro estado, né? E assim forma a Assembleia Nacional Constituinte. A burguesia havia triunfado, né, por um início da Revolução Francesa. A queda da opressão. O que foi a queda da opressão? Foi uma agitação social crescente
da tomada das ruas, né? E assim Luís XVI começou a temer o povo, pois o povo se juntou para ir contra o rei. O povo queria saber, queria seus direitos, né? E assim concentrou um exército, Luís XVI concentrou um exército nas ruas, né, para tentar parar, nas cidades mais importantes da França, Paris e Versalhes, né, e a população, por sua vez, procurava se armar a fim de defender a Assembleia Nacional por um possível ataque por parte das tropas do governo. Os primeiros combates, gente, começaram a ocorrer nas ruas da capital. Em 1789, a população tomou a Bastilha, que era símbolo, né, da França, né, que era um depósito de armas e também um presídio, né, em busca de armas e munição. A Bastilha, gente, foi o símbolo da Revolução Francesa, né? O caos se espalhou por toda a França, né? A nação francesa mostrava-se sua força nas ruas, levando à formação de um conselho de cidadãos a administrar o futuro da França, né? E a formação de um corpo de voluntários intitulado a Guarda Nacional, cuja chefia ele entrega ao Marquês de Lafayette, ok? Todo o país, gente, as mais antigas estruturas políticas começaram a sofrer alterações pela ação dos revolucionários e dos burgueses. Já ainda em 1789, a Assembleia Nacional decidiu abolir o sistema feudal, retirando muitos privilégios da nobreza e do clero, e assim, inspiradas nas leis iluministas, né, nesse ano foi proclamada a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão, ok? Sendo que em 1790, com a aprovação da Constituição Civil do Clero, né, os bens da Igreja Católica foram confiscados e os membros do clero passaram a ser funcionários públicos. Aí, com isso tudo, surgem os jacobinos e os girondinos, que eu coloquei para vocês no outro vídeo, a esquerda e a direita, podemos dizer assim, um símbolo, né? Com a queda do antigo regime, gente, surgiram no país clubes revolucionários, boa parte deles clubes que promoviam encontros, né, no convento de monges jacobinos, e daí se originou a expressão Clube dos Jacobinos, né, para designar um dos partidos mais radicais da Revolução Francesa. A palavra girondino ela era aplicada inicialmente aos cidadãos eleitos para a região da Gironda, né, localizada no sul do país. Depois passou a ser utilizada para designar um partido político mais amplo que incluía a nova classe em ascensão social, a burguesia. Ok? Crianças, fiquem com Deus, tá? Nossas revisões vão ser assim pinceladas rápidas, pois eu já me aprofundei mais ainda nas aulas, ok? Se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Vamos rezar para isso passar logo, pra gente se encontrar.